Olá, gente, uma boa tarde. Mais uma vez estamos aqui nesta tarde, desse dia 10 de agosto de 2022. E como sempre, vamos tratar em poucos minutos, sem querer esgotar, um assunto tão complexo que é a idolatria, tá? Quando pensamos em idolatria, nós raciocinamos algo muito óbvio, pensamos em imagem de escultura. Mas a idolatria, ela é muito mais abrangente do que esse conceito básico que as pessoas possam compreender. A idolatria é algo tão sério e tão desagradável aos olhos de Deus, justamente porque Deus nos criou, Ele é o Criador de todas as coisas e o Senhor não divide a sua glória com ninguém, tá? E Deus, por não dividir a sua glória, é que nós precisamos entender esta nossa relação com o Senhor. A Deus devemos tributar toda a honra, glória e louvor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pois a idolatria, gente, é a tentativa humana de confinar Deus, limitando-o a um espaço imposto por nós. Quando Deus é o Criador do universo, ou uma tentativa também de domesticá-lo, tornando-o nosso dependente, domando-o e mimando-o quando ele é o mantenedor da vida humana, ou de aliená-lo, culpando-o por sua distância e seu silêncio, quando ele é, na verdade, o governador das nações e não está longe de nós ou de destroná-lo, reduzindo a uma imagem concebida ou feita por nós mesmos. Quando ele é o Pai de quem recebemos nossa existência. Deus, ele transcende a criação, queridos. Esse universo com 93 bilhões de anos-luz, universo observável, Deus transcende. Em suma, toda idolatria é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e suas criaturas, para colocá-lo sob nosso controle. E mais do que isso, a idolatria inverte as posições entre Deus e nós. De modo, queridos, que em vez de reconhecermos humildemente que Deus nos criou e nos governa, né, temos a ousadia e a insensatez de imaginar que podemos criar e governar Deus. Não existe lógica na idolatria. Ela é uma expressão, eu diria, perversa e confusa da nossa rebelião contra o Deus Criador dos céus e da terra. E você tem lá em Atos, Paulo em Atos 17, 32, 34, Paulo não negociou a verdade com os gregos para agradar seu auditório quando esteve na praça e no Areópago nos tempos do imperador Nero. Ele foi simpático com o seu público, mas colocou o dedo na ferida e conclamou aqueles idólatras ao arrependimento. É consumada a insensatez de deixar para depois, queridos, a mais importante, diria eu, decisão da minha e da sua vida, que é se arrepender e deixar a idolatria, como disse acima, que é um conceito amplo para além das próprias imagens de escultura. É impossível deixar de decidir. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga, meu querido, minha querida? Porque, preste atenção nisto, a indecisão já é uma decisão. A decisão de não decidir, vou repetir. A indecisão já é uma decisão, que é a decisão de não decidir. Visto que os indecisos decidem-se pela rejeição de Jesus. Pois Jesus disse que quem
como é que ele falou? Deixa eu recordar. Quem não é por ele é contra ele. E que com ele não ajunta, espalha. É com tristeza que eu enxergo a igreja brasileira nesse tempo nosso, onde a igreja tem colocado a sua esperança de fato no homem. Como exaltamos os homens, idolatrando personagens humanos. Lá em Atos 17, a idolatria dos atenienses, como disse acima, estava consumada nas esculturas de imagens feitas por mãos humanas. Os ídolos, ou todos os deuses do Olimpo na era grega dos atenienses, estavam ali. E Paulo se ergue contra isso. Todos nós devemos nos erguer contra todo tipo de idolatria. Mas qual vem sendo nossa idolatria nos dias atuais? Idolatramos times de futebol, jogadores de futebol, pastores. Que tipo de ídolo estamos levantando dentro de nós, na igreja? Idolatramos personagens políticos. Eu venho defendendo por aqui que a igreja brasileira passa por uma crise sem precedentes. Estamos apegados a ideologias também, que é uma forma de idolatria, seja de esquerda, seja de direita ou extrema-direita. Ideologias humanas, e estamos abandonando o caminho do Senhor Jesus. Estamos aplaudindo homens e deixando de honrar o Deus da obra, o Deus transcendente. Estamos buscando experiências sensitivas nos cultos, ao invés de vivermos um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. Se eu perguntar para você quem é Deus, quem é Jesus para você, o que você diria? Posto isto, para onde está indo, se dirigindo a igreja brasileira? É com tristeza que nós vivemos uma fase no Brasil de polarização, de guerras de ideologias políticas e humanas, onde uns defendem político A, defendem político B, e eu confesso que por um determinado momento da minha vida, eu estava nessa, como diz a gíria popular, nessa vibe errada. Até que o Senhor Deus vem e faz mais ou menos assim conosco. Tira as escamas dos olhos para que você saia do meio daquela confusão, possa enxergar do lado de fora da confusão para ter uma decisão mais sensata e mais prudente diante do que o Senhor Deus nos entregou para fazer. E hoje nós estamos vendo brigas onde o político A deve ser idolatrado, o político B deve ser idolatrado, famílias brigam por causa dessas ideologias, irmãos de tempos, como aconteceu comigo também, brigamos por conta disso, ficamos tempo sem se falar. Aí eu te pergunto, que tipo de obra, quando nós nos permitimos fazer isso, famílias se separarem por causa de ideologias humanas, que tipo de obra estamos fazendo? A de Deus ou a obra do maligno, de Satanás? Porque a intriga, gente, ela não pertence a Deus. É para a gente raciocinar que a idolatria é abominável aos olhos de Deus. Por isso eu conclamo você ao arrependimento, né? Se arrepender de todos os seus pecados com relação a isso. Tem gente que, por exemplo, a experiência de vida, se o pastor fala algo, né? Elas compram aquilo como se fosse verdade. E hoje está muito questionável você comprar barulho dos outros sem você saber o que se passa de fato. A verdade de alguém passou a ser absoluta e a palavra de Deus relativizada na visão de muitos irmãos que estão pregando, que estão falando, que estão reunidos em culto ao Senhor. O homem fala, ele é absoluto, mas a palavra de Deus é relativizada. É o relativismo que entrou na igreja e as pessoas deixaram a Bíblia de lado. E é na Bíblia que nós vamos encontrar respostas para nossas dúvidas, para nossa imprudência diante daquilo que o Senhor nos ensinou. Queridos,
A Ele, somente a Ele, devemos prestar toda a honra e toda a glória. É como se você entendesse que o seu ar que você respira, a sua vida, a sua fisiologia interna, como a coisa acontece, só um Deus maravilhoso pode nos dar o oxigênio, pode ter feito as maravilhas que fez para que hoje nós venhamos nos mover, nos movimentar. Deus não só nos criou, mas Ele sustenta a criação, que somos nós. E você, eu, nós, possamos rever alguns conceitos. Eu tenho orado por esta nação, principalmente pela igreja brasileira, e eu gosto de citar sempre que não falo de denominação. A igreja brasileira, nós, nossa geração, se o Senhor Jesus não voltar agora, ou até que Ele venha, está dando continuidade à história da igreja, dos livros que estudamos, como alguns que tenho aqui. E daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus não voltar, nós seremos incluídos, nossa geração, o que fizemos, o que deixamos como legado para a história da igreja. A igreja brasileira, tenho na minha concepção, ela está desviada das Escrituras. E não é de hoje, gente. Já tem um tempo isso. E eu oro para que o Senhor Deus, para que haja um arrependimento, um avivamento na igreja, porque na medida que a igreja for avivada, esse país será melhor. Nós iremos certamente priorizar mais o amor, mais a compreensão, mais a paciência do que o ódio, a raiva e o desejo de que o outro se quebre. Que Deus te abençoe. Um bom fim de tarde para você. Pela graça de Deus, eu peço que você possa meditar neste vídeo. Amém.